E a ONG Anistia Internacional divulgou o relatório anual sobre a violência no mundo. E o documento coloca o Brasil em uma posição de destaque negativo mais uma vez por causa das mortes decorrentes de ações da polícia. Os dados são alarmantes. Cerca de 60 mil homicídios a cada ano. A preocupação maior foi em relação ao aumento de mortes praticadas pela polícia durante as operações. De acordo com os relatos colhidos pela Anistia, a maioria das vítimas das ações da polícia são negros e pobres. 2016 no Brasil foi um ano de crises, né? Tivemos a crise política, tivemos a crise financeira, tivemos até a crise ética. Essas crises terminaram por ofuscar a necessidade e a capacidade do Brasil em enfrentar as violações de direitos humanos que a gente estava vivendo. O principal exemplo escolhido pela ONG foi o estado do Rio de Janeiro. 811 pessoas foram mortas entre janeiro e novembro do ano passado pela polícia. O relatório mostra ainda que a situação foi mais grave antes e durante as Olimpíadas. Segundo a ONG, o número de pessoas mortas pela PM do Rio de Janeiro antes dos Jogos, entre abril e junho, aumentou em 103% em relação ao mesmo período de 2015. O relatório destaca também o aumento da violência no campo de pessoas que foram mortas por conta de conflitos de interesses. De um lado, o alto número de homicídios que se mantém, a falta de uma política nacional de redução de homicídios e o aumento do número de homicídios pela polícia, que representa uma parcela significativa do total de homicídios. De outro lado, a gente também destaca o aumento da violência no campo, o aumento do número de pessoas assassinadas em decorrência de conflitos por terra e recursos naturais. E esse mesmo relatório da Anistia Internacional sobre a situação dos direitos humanos no mundo fez duras críticas a líderes mundiais, principalmente contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa da postura dele em relação a imigrantes e refugiados. O documento destaca o aumento dos discursos de ódio em várias nações. Direto de Paris, capital da França, o secretário-geral da Anistia Internacional apresentou o mais recente relatório sobre direitos humanos. Intitulado de O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, o documento destaca que no ano passado o uso de discursos de ódio adquiriu contornos tão altos que desde 1930 não se vê algo parecido na história da humanidade. A mensagem principal desse relatório é mostrar ao mundo que nós vimos um aumento chocante da política do medo e do ódio. Isso inclui políticos dividindo sociedades, deixando-as polarizadas. E a consequência disso é uma queda total dos direitos humanos, comenta o secretário-geral da Anistia. Uma das críticas presentes no relatório diz respeito ao presidente norte-americano Donald Trump. O documento afirma que o líder dos Estados Unidos põe em prática uma retórica de ódio, dando as costas a refugiados e imigrantes. O texto acrescenta ainda que essas pessoas são transformadas em bodes expiatórios. Segundo a organização, Donald Trump foi eleito em novembro após uma campanha que causou consternação por seu discurso discriminatório e xenófobo, que ilustra a tendência global mais violenta de fazer política. Além do presidente norte-americano, a Anistia criticou o presidente filipino Rodrigo Duterte, o líder da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o premier húngaro Viktor Orbán, todos citados por, abre aspas, desumanizar grupos inteiros de pessoas, fecha aspas. A Anistia Internacional alertou também para a situação dos refugiados centro-americanos que fogem da violência em seus países e, frequentemente, são esquecidos. O fato do lançamento do relatório acontecer na capital francesa não foi por acaso. Para o secretário-geral, uma das razões por esta escolha é que a França vive um momento de transição com a proximidade da eleição presidencial. Ele ainda completa dizendo que foi importante escolher um país que foi fundado nos valores dos direitos humanos. E a gente retoma aqui aquele assunto do relatório da Anistia Internacional que colocou um destaque negativo para o Brasil com relação a mortes que ocorreram em confrontos policiais. Para tratar desse assunto, a gente conversa agora pela internet com Marcela Moreira. Ela é socióloga e é também agente de desenvolvimento local e coordenadora geral do Instituto Sociocultural Voz Ativa, que atua justamente na área de direitos humanos. Marcela, obrigado pela sua colaboração com a gente. Boa noite.
Boa noite, Hélio. Boa noite aos telespectadores. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de conversar com vocês. Esse é um assunto bastante delicado, Marcela, e que coloca o Brasil, como a gente falou, não é, nesse destaque negativo no mundo. Não é só o Brasil que passa por esse problema. A Anistia diz que na América todos os países têm algum problema nesse tipo, da violência urbana. E aí a gente fala mais aqui do Brasil, porque é o nosso caso. Mais uma vez aparecendo aí a violência, que é dita como a violência policial, nos confrontos que ocasionam em mortes. Mais mortes de jovens, negros e da periferia. Por que isso continua acontecendo, Marcela? Infelizmente, nós não conseguimos solucionar um problema grave de ataque aos direitos humanos e o reconhecimento da necessidade de nós lidarmos com a questão da violência no caráter da defesa dos direitos humanos. Então, por exemplo, no Brasil existem ainda os supostos autos de resistência, onde a polícia ela está autorizada a violar residências e, na maioria das vezes, a polícia ela está sendo até formada para não ter um contato melhor e reconhecimento e conhecimento dos direitos humanos. Então, no caso, por exemplo, existem diversas violências policiais, assassinatos, e depois vai se investigar aquela pessoa que foi assassinada, não tinha nenhuma passagem pela polícia. E mesmo que ela tivesse passagem pela polícia, a melhor forma de lidar com a violência não é assassinando, principalmente jovens negros e da periferia. Agora, Marcela, você como socióloga, agente de desenvolvimento local, você sabe que o problema da violência, ele parte de um problema muito anterior, que se trata das condições sociais que a população tem, não é? Então, antes de resolver o problema da violência, o Estado brasileiro tinha que pensar nessa situação social das pessoas em vulnerabilidade, ou estou errado? Hélio, você tem toda a razão. Na verdade, a melhor forma de você combater a violência é investir em políticas públicas, investir em saúde de qualidade, investir em educação, investir em lazer, em cultura. Por exemplo, se você garante creche em período integral, você vai garantir o direito da criança e o direito da mãe, do pai trabalhador. Então, a melhor forma de você combater e prevenir a violência é garantir, o respeito aos direitos humanos. Mas, infelizmente, a maioria da população, ela ainda está convencida, que você tem que tratar a violência, com mais rigor da lei, com uma polícia militarizada. E o que nós defendemos é que você faça o trabalho de prevenção, fazer o trabalho de prevenção para que o jovem, a pessoa, não entre na criminalidade. E caso ela entre na criminalidade, ela seja tratada com respeito aos direitos humanos. Por exemplo, cadeias superlotadas no Brasil são espaços que levam as pessoas que estão lá dentro a ficarem suscetíveis e ficarem fragilizadas, por exemplo, com uma interferência, por exemplo, do PCC. Se você tivesse políticas de prevenção para que a pessoa não fosse presa ou que ela pudesse cumprir de forma digna a sua pena, a gente poderia prevenir o avanço da criminalidade e da violência. Lembrando que a pesquisa do Conselho Nacional de Juventude, Conselho Nacional da Justiça, verificou que praticamente metade dos presos brasileiros, eles estão presos sem passar pela justiça. Pelo julgamento. Pelo julgamento. Então, você verifica que a pessoa ela nem foi condenada e ela está presa. Então, você verifica que você incentiva que o Estado continue sendo o maior que ataca os direitos humanos das pessoas. Muito bem, eu conversei aqui com a socióloga Marcela Moreira, ela é a coordenadora geral do Instituto Sociocultural Voz Ativa, ONG que atua na área de direitos humanos. Marcela, muito obrigado, uma boa noite para você. Hélio, obrigada e obrigada pela oportunidade. Obrigado, Marcela.